tabelinha. Como é que a gente faz tabelinha, né? Para fazer a nossa tabelinha. A primeira coisa importante é a gente pegar um calendário e anotar sempre no calendário o primeiro dia de menstruação de cada ciclo. Depois que eu já tenho anotado o primeiro dia de menstruação de cada ciclo há pelo menos uns 3 ou 4 meses, eu faço uma média aritmética. Então vamos dizer que eu menstruo do primeiro dia da minha menstruação até o primeiro dia da outra tem 28 dias. E faz 3, 4 meses que tem 28 dias de diferença. Então, o meu ciclo é um ciclo de 28 dias. Tô pegando o exemplo, um ciclo médio de 28 dias, tá? Então eu percebi que, mas pode ser que alguém tenha, num mês menstruou com 28 dias de diferença, no outro menstruou com 35, no outro menstruou com 30, faz a média aritmética para saber qual é a média de dias do teu ciclo, do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia de outro. Muito bem. A gente entende que da ovulação até a menstruação, ou seja, a segunda fase do ciclo, que é do ovular até menstruar, tem em média 14 dias. A fase que varia, que é variável, que pode ter mais dias ou menos dias, é a primeira fase, que é do primeiro dia de menstruação até ovular. Quem muda, quem varia é quando que eu ovulo. Então, algumas mulheres podem demorar para ovular e aí elas vão ter ciclos mais longos, e algumas mulheres terminam de menstruar e já ovulam. Nós falamos sobre isso em outros vídeos. Então, elas vão ter ciclos mais curtos, tá? O que interessa? Eu preciso ir sabendo do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia de outra, porque eu vou sempre fazer um cálculo. Aqui, menstruei de novo aqui. Menstruei. Bom, 14 dias para trás eu devia estar ovulando. Sempre assim, 14 dias para trás eu devia estar ovulando. Pra gente poder entender a média, fazer a média e entender que, como é provável que mais ou menos 14 dias depois que eu ovulo eu tô menstruando, eu vou situar minha ovulação nesse período aqui. Por isso que a gente tem que fazer observações de vários meses seguidos. Não é uma coisa que num mês eu consigo entender. A gente tem que ir observando. E aí a gente vai juntando coisas, né? Então eu já sei a média do meu tempo de ciclo. É provável que eu ovule mais ou menos por aqui. Mas deixa eu ver, será que a minha temperatura mudou nesse período? Aumentou 0,2 a 0,5 graus? Eu percebo aquele muco bem elástico nesse período? Ah, bem... Tudo isso está acontecendo, então é muito provável que eu esteja ovulando nesse período, e aí eu estou entendendo que este é o meu período fértil. O óvulo dura de 12 a 24 horas, tá, no nosso corpo. Os espermatozoides duram de 3 a 5 dias, então quando a gente quer usar a tabelinha como um método para nos ajudar, tanto para engravidar quanto para não engravidar, eu penso assim, bom, eu tô ovulando mais ou menos, no meu ciclo de 28 dias, eu tô ovulando mais ou menos no 14º, então... uns 3 a 5 dias antes, até 5 dias antes de ovular, eu já vou me cuidar. E uns 3, 4 dias depois também. Então, a gente vai levar em torno aí de uma semana, mais ou menos, 7 a 8 dias, se cuidando, se a gente não quer engravidar, ou incrementando a nossa atividade sexual nesse período, se a gente quer engravidar, certo? Porque o espermatozoide dura bem mais do que o óvulo, né? Então, se eu tive, por exemplo, eu vou ovular amanhã é o meu dia de ovular, mas eu tive relação sexual ontem. Esse espermatozoide de ontem fica ontem, hoje, amanhã, depois. Então, se eu não quero engravidar, eu tenho que ter isso em mente. E se eu quero engravidar, eu também tenho que ter isso em mente, porque isso facilita a minha vida, certo? Então, para eu fazer tabelinha, eu sempre vou anotar no calendário o primeiro dia de menstruação, o próximo primeiro dia de menstruação e todos os próximos primeiros dias de menstruação para eu fazer uma média aritmética de quantos dias mais ou menos é o meu ciclo. Mais ou menos quando que eu ovulo? Sempre, em média, 14 dias antes de quando eu comecei a menstruar, eu devo ter ovulado. Então, ovulo, 14 dias depois, mais ou menos, eu tô menstruando. E assim eu vou ter uma ideia de qual é o meu período fértil. E aí eu pego aquele provável dia, nesse ciclo que eu tô dando exemplo, é o 14º dia, 3 dias antes, 4 dias antes, então, desde o 10º dia do ciclo até por volta do 17º, 18º dia do ciclo, eu tô me cuidando se eu não quero engravidar, ou eu estou incrementando a minha atividade sexual se eu quero engravidar, certo? Mas a gente sempre une as informações, então eu pego essa informação da tabelinha e eu junto com como que tá o meu muco cervical. Ah, eu tô numa fase que é provável que eu esteja fértil. E eu estou observando que eu tô com um muco super elástico, bastante muco. E a minha temperatura basal aumentou 0,3 graus. Bom, eu tô no meu período fértil.
Então, isso serve para mim como um método contraceptivo natural, ou, se eu quero engravidar, ele me ajuda a engravidar, certo? Então, a gente falou de observação do muco cervical, de temperatura basal e de tabelinha, tá?